Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quero observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Conheci um casal que, a partir do momento em que foram alcançados pela palavra de Deus, foi um exemplo de vida com Deus a todos que os conheceram.
Ele, um homem temente a Deus, homem de constante oração, nunca foi perfeito. No entanto, quando pessoas estavam com problemas, recorriam a ele, inclusive indo em sua casa para se aconselhar. Ficavam até altas horas às vezes. Era um homem que não tinha graduação acadêmica, mas portava uma sabedoria peculiar. Ela, uma mulher temente a Deus, era apoio para seu esposo, também um dos pilares de oração pela sua família, filhos, netos, bisnetos e até tataranetos. Também um exemplo de alguém que compartilhava o pão com quem quer que fosse e precisasse, mesmo em tempos mais difíceis. E jamais alguém saía da casa deles sem ouvir essa frase da boca dela: Deus te abençoe. Ambos já falecidos, influenciaram uma grande quantidade de pessoas de sua cidade e especialmente a descendência deles, transmitindo o Evangelho de Jesus. Ao olharmos a vida de pessoas que, alcançadas pela mensagem da Palavra de Deus, e essa palavra, a Bíblia Sagrada, ter falado aos seus corações, convertido tais pessoas ao caminho de salvação proporcionado por Deus, podemos observar e refletir que mesmo que elas não sejam perfeitas, mesmo assim Deus as abençoa, direciona, orienta, fortalece e perdoa. A causa de essas pessoas conseguirem perseverar nesse caminho é justamente a pessoa de Deus, que os chama, converte e as sustenta por toda a história da vida delas. Logo, por compreenderem a palavra de Deus, tais pessoas terão a consciência de que são devedoras a Deus por tamanha graça e que jamais conseguiriam ou conseguirão fazer algo perfeito em agradecimento por essa obra divina, e saberão que alguém já pagou esse preço para que elas possam andar com Deus. E esse alguém é Jesus. O que a Bíblia ensina é que o povo de Deus escolheu para si homens e mulheres provindos de todas as partes da terra, e é um povo que, mesmo que enfrente reveses e lutas, será permanentemente portador da graça de Deus e da sua misericórdia que os acode. A esse povo, e esse povo tem a incumbência, assim como foi dado ao pai da fé, segundo a Bíblia, Abraão, de influenciar o meio que vivem, ser bênção na vida do outro e deixar um legado abençoador por onde quer que passarem. Legado este forjado na história da vida, sustentado e fortalecido por Deus e que ultrapassa gerações em sua influência. Encontramos uma história na Bíblia de uma pessoa que, por confiar naquilo que Deus falou para o povo de Israel na saída da escravidão do Egito, deixou um legado abençoador aos que o cercavam e à sua descendência. Queria convidar você a ler comigo o texto bíblico que se encontra no livro de Números, no Velho Testamento, capítulo 13, versículo 25, até o capítulo 14, versículo 24. O texto diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto,
E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o desherdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Após os momentos difíceis vividos pelo povo de Deus quando da travessia pelo deserto, e estando o povo agora às portas da terra prometida, novamente, como acontecera já anteriormente, uma parte do povo, motivados pelas circunstâncias momentâneas, se levanta em rebeldia contra a liderança e pensa em voltar para o Egito, onde foram escravos. O pano de fundo para aquela atitude rebelde era o relatório que a maioria dos 12 espias que foram enviados para espiar Canaã lhes passaram. Segundo 10 deles relataram, era impossível entrar naquela terra, pois segundo eles o povo de Canaã os devoraria e os exterminaria com facilidade. Isso trouxe alvoroço e medo ao povo, que ao se deixar levar por aquele relatório, resolveu então que o melhor caminho seria retroceder diante daquele obstáculo, mesmo que isso custasse voltar a serem escravos no Egito. Em outras palavras, o povo esqueceu da promessa de Deus de que Ele mesmo os faria entrar na terra prometida. Quando Deus prometeu isso, nunca disse que a entrada e a maneira para isso seria fácil, mas prometeu que entrariam. Caleb, um dos 12 espias, porém, se levanta contra os 10 e procura animar o povo, dizendo que com toda certeza eles prevaleceriam contra aquela terra, apesar da realidade de poder que ela possuía. Caleb anima o povo, tendo a certeza de que se Deus havia prometido, com certeza aquela terra lhe seria por herança, e eles seriam vitoriosos contra o povo que ali habitava. Dentre os personagens bíblicos, especialmente nesse momento histórico, os mais conhecidos são Moisés e seu sucessor, na liderança Josué. Caleb é menos falado,
No entanto, foi um homem que deixou com sua vida um legado abençoador. Observamos isso nesse momento crucial, em que sim, o povo até poderia ter feito o caminho inverso e retrocedido. Porém, Caleb se opõe à fala desencorajadora dos 10 espias e, com o apoio de Josué, diz que a terra era muitíssimo boa. Enquanto os 10 espias covardes disseram que aquela terra os devoraria e que aos seus próprios olhos e aos olhos dos habitantes daquela terra eles eram como gafanhotos, Caleb disse que era o contrário, que o povo de Deus devoraria aquela terra como se comesse pão. Interessante que o sentido da palavra olhos no versículo 33 tem o significado de um olhar míope, ou seja, uma visão distorcida do que se vê. Então entendemos melhor como estava sendo transmitido aquele relatório pelos 10 espias. Realmente uma visão distorcida frente àquilo que Deus havia prometido. O relatório dos 10 espias covardes foi tão influenciador na vida do povo que, diz o texto, o povo chorou quando o ouviu. A lamentação e o medo foi tão grande que eles então, em uma atitude de total incredulidade, se levantam contra os líderes, Moisés e Arão, e ainda chegam a preferir ter morrido lá no Egito, ou mesmo morrer ali mesmo no deserto. Percebemos como a falta de fé e confiança na palavra de Deus provoca o desespero e o medo na vida das pessoas, pois passa-se a confiar em si mesmas ou naquilo que outros descrentes falam. O povo ainda, além de se rebelar contra os seus líderes, preferir morrer pelas mãos dos egípcios ou ser consumidos pelo deserto, imputa a culpa a Deus, dizendo que Deus os havia trazido ali para os matar e também matar suas mulheres e filhos. Porém, quando Deus os tira do Egito, havia prometido fazer com que eles fossem frutíferos e a descendência deles fosse numerosa. Em outras palavras, o povo estava se rebelando contra Deus e o chamando de mentiroso. Moisés e Arão entristecem-se, Josué e Caleb rasgam as suas vestes em uma atitude de tristeza e lamento também por causa da incredulidade do povo. E Josué e Caleb mais uma vez se voltam ao povo e falam que a terra é muitíssimo boa e que se Deus se agradasse deles, ele os colocaria nela para ali habitarem. E que o povo não agisse daquela maneira rebelde, pois Deus era com eles, por isso não deveriam temer. Porém, o povo teve uma atitude contrária e queriam agora apedrejar Josué e Caleb. Algo interessante de se pensar nesse momento é de que, por vezes, as pessoas preferem acreditar na mentira do que darem ouvidos à verdade, por mais que essa verdade aparentemente não seja boa para elas. Diante da verdade e no acreditar nela, sempre haverá duas atitudes por parte do ser humano: a aceitação ou a rebeldia. Infelizmente, o povo naquele momento preferiu crer na mentira do que confiar naquilo que Deus, através de seus servos, estava falando a eles: confiem, não temam e avancem. O povo preferiu desconfiar, se rebelar e retroceder. Então Deus se revela em glória a eles, com sua santa indignação, e questiona até quando eles seriam miseráveis em não confiar nele. Então Deus promete feri-los com peste, e que não se agradaria deles, mas que os rejeitaria e até mesmo os exterminaria. Moisés intercede pelo povo, pedindo que Deus não os exterminasse por completo da face da terra. Moisés apela à graça e à misericórdia de Deus. O Senhor então responde à oração de Moisés, dizendo que não os exterminaria, mas que aqueles que haviam duvidado seriam exterminados. Os 10 espias e todos aqueles que seguiram suas palavras receberam de Deus maldição e desgraça e morreram pela praga e no deserto. Continue lendo o texto posterior para você encontrar isso. Depois que você acabar de assistir aqui, vá à sua Bíblia e continue o capítulo 14, a partir do versículo 25 em diante. Porém, como diz o texto, Caleb, por sua confiança e temor da palavra de Deus, foi abençoado pela promessa de que não pereceria com os incrédulos, mas que possuiria a terra juntamente com seus descendentes. Aprendemos, portanto, com esse momento na história de Caleb, que sim, podemos deixar um legado abençoador na história de nossas vidas. Podemos observar quantas pessoas passam pela face da terra
e infelizmente deixam um legado de ódio, desamor, tristeza e desserviço à humanidade, são lembrados pelos outros com rancor e tristeza, justamente por não terem contribuído com suas existências para o bem de si mesmos e de outros. Podemos observar quantas pessoas passam então pela face da Terra e vivem uma vida infeliz, não deixam um legado bom, abençoador na vida dos outros. Mas por outro lado, aprendemos com esse momento na história de Caleb que sim, podemos deixar um legado abençoador na história de nossas vidas e na história de outras pessoas. Algumas pessoas pensam que momentos difíceis que a humanidade enfrenta podem fazer com que o ser humano mude por si mesmo e passe a ser melhor. Nós percebemos na própria história mundial como esse pensamento é irreal. Já passamos por 2 grandes guerras em que o ser humano poderia ter aprendido a valorizar mais o próximo. E o que temos no momento? Que legado essas 2 guerras deixaram à humanidade? Praticamente nenhum, de mudança pelo menos. O ser humano continua sendo o mesmo, egoísta, egocêntrico, pensando somente em si mesmo. Isso se deve porque a única maneira de o ser humano ter a sua vida transformada é quando ele passa a direcionar-se pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem poder para transformar o ser humano. Caleb nos deixa o testemunho de como deixar então um legado abençoador em nossa história. Caleb, juntamente com Josué, perseverou na fé. A perseverança é encontrada em todos os personagens bíblicos que confiaram em Deus em toda a sua vida. A perseverança, segundo a Bíblia, é uma qualidade que agrada a Deus. Por exemplo, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22, ele diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Encontramos também na história, no livro que relata momentos da história da vida da igreja, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, em que os apóstolos estão então coordenando e direcionando a obra missionária. Em Atos capítulo 13, versículo 43, diz o texto: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Por que eles seguiram? Você encontra o texto anterior, Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho da graça de Deus a eles. E estes, falando-lhes, os persuadiam, ou seja, Paulo e Barnabé falando para essas pessoas, persuadiam elas a perseverar na graça de Deus. A atitude de perseverar é não perder confiança naquilo em que crê. Em se tratando da vida de fé, é não deixar de confiar em Deus e no seu cuidado, a despeito das dificuldades que surgem na história daquele que crê em Jesus. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, aquele que confia em Deus e em sua palavra não perderá o foco, assim como Caleb não perdeu. Perseverar na fé é agir conforme este dom que Deus dá ao seu povo e vivê-lo de forma genuína por toda a sua vida. O legado abençoador de perseverança que uma pessoa que anda com Deus, com Jesus, pode deixar é porque essa pessoa sabe que nada depende dela, mas tudo depende de Deus ser propício a ela nas situações mais difíceis que possa vir a enfrentar. Essa pessoa conta com a mesma promessa que Caleb contava naqueles dias, a de que quem fez a promessa não mente nem falha e que essa promessa se cumprirá. Afinal, Deus prometeu ao seu povo a terra prometida, a Canaã celestial, o novo céu e a nova terra. E essa promessa, assim como as demais promessas temporais que já se cumpriram e que apontavam para essa promessa definitiva, também se cumprirá. Na caminhada de fé, que neste mundo, toda pessoa que anda com Jesus e que por isso procura deixar um legado abençoador, experimenta toda sorte de bênçãos espirituais provindas de Deus. Tais bênçãos auxiliam a caminhada e dão a perspectiva correta para se enxergar a vida, mesmo em meio a reveses e obstáculos, ou seja, dão sentido à vida para que essa pessoa alcance o objetivo de existir, que é ter prazer em Deus para sempre e honrá-lo com seu viver e em seu legado. Caleb perseverou, apesar
até mesmo de ter corrido o risco de morrer apedrejado, mas não se deixou abalar e, ajudado por Deus, conseguiu ultrapassar aquele momento. Deixaremos um legado abençoador à nossa geração quando, ao nos depararmos com situações contrárias e que trarão uma prova à nossa fé em Jesus, não desfalecermos na fé, mas perseverarmos. Ao passar por uma pandemia, por exemplo, como será o legado deixado por nós após ela passar? Seremos lembrados como pessoas que se acovardaram diante da situação ou como pessoas que enfrentaram a situação, a pandemia, confiando em Deus, mesmo que correndo o risco de morrer? Como você será lembrado depois da sua partida? Como as pessoas lembrarão de você depois que você morrer? Uma mulher ou um homem perseverante na fé ou um covarde que seguiu relatórios míopes, mesmo que Deus tenha prometido te cuidar? Pense aí, reflita. Não raras vezes, ao passarmos por situações difíceis, somos tentados a querer voltar pelo caminho antigo rumo ao Egito. Algumas pessoas, supostamente tementes a Deus, chegam ao cúmulo de fazerem chantagem com Deus, como se Deus se deixasse levar por esse tipo de conversa, e falam: vou deixar de te seguir, pois o Senhor esqueceu de mim. Será que esse tipo de oração falaciosa é a verdade? Deus promete não esquecer do seu povo. A palavra de Deus nos conta isso. Logo chegamos à conclusão de que quem está esquecendo das coisas são essas pessoas que falam essas coisas, esse tipo de falácia, como se Deus fosse alguém mentiroso, como o povo lá naquele momento estava achando que Deus tinha trazido eles ali, apesar de Deus prometer cuidá-los e levá-los até a prometida para os matar. Nós temos que tomar cuidado para não sermos esse tipo de pessoa, não fazermos essas coisas, não falarmos essas coisas. Diante de situações difíceis, precisamos perseverar na caminhada de fé. Perceba que boa parte do povo, com mais de 20 anos de idade, à exceção de Josué e Caleb, não entrou na terra prometida, porque agiu de maneira incrédula e, ao invés de perseverar na promessa do Senhor, desviou-se e se rebelou, perecendo assim. O legado dessas pessoas até hoje é conhecido como um legado amaldiçoado. Basta lermos novamente e relermos sobre o que aconteceu com eles para sabermos disso. Mas o legado de Caleb foi abençoador e, da mesma maneira, podemos conhecer esse legado lendo o texto bíblico. Caleb perseverou até o fim, sustentado por Deus. Ele foi fiel a Deus, manteve seu posicionamento, mesmo que contrariando o que a maioria dizia ser verdade e que não era. Caleb não se deixou abater pelo tamanho do desafio que se apresentava diante dele naquele momento, mas perseverou e possuiu a terra prometida. Que nosso legado seja abençoador, por ser perseverante na fé em Jesus, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Esse momento da história de Caleb também nos ensina que podemos deixar um legado abençoador na nossa geração por depositarmos em Deus a nossa esperança. Deus havia prometido ao povo de Israel, por meio de Moisés, que eles entrariam na terra que manava leite e mel. Veja o que diz os textos do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 17. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E o nosso texto base, Números capítulo 13, no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Apesar da promessa ter sido feita pelo Senhor, como acabamos de ler, que assim como havia prometido tirá-los da escravidão do Egito, os tirou, e que certamente cumpriria a promessa da possessão da terra de Canaã, o povo preferiu não obedecer. A eles, ao povo, bastava crer e seguir em frente. Aqueles que não creram, faltou a esperança, ou seja, o ato de esperar aquilo que havia sido prometido se cumprir. Uma lição que podemos aprender com esse momento na vida do povo de Israel é que é muito fácil se desesperar, perder o foco, que é Deus, e isso às vezes por algo até mesmo simples. Podemos refletir aqui que assim como o povo naquele momento deu atenção ao que os 10 estavam falando,
poderiam ter dado atenção e acreditado naquilo que apenas 2 falaram. Percebe? 10 falaram uma coisa e 2 falaram outra coisa que diferia do primeiro relatório. O povo se deixou levar pela incredulidade de uma maioria, mas poderiam ter levado em conta que Josué e Caleb, se observassem que realmente poderiam ser trucidados na terra de Canaã, também dariam o mesmo relatório dos 10. Mas então por que trouxeram um relatório diferente? Trouxeram justamente porque tinham a esperança de ver cumprido aquilo que Deus havia prometido. Aí estava a diferença. Toda pessoa que deposita por meio de Jesus sua esperança em Deus não se desespera diante da vida. Mesmo que as coisas estejam difíceis, ela sabe que Deus não perdeu e nunca perderá o rumo e a direção da história de sua vida. Portanto, a este que crê, lhe resta esperar em Deus. Um dos problemas para a desesperança pode ter sua origem no fato de que queremos que as coisas saiam do nosso jeito, humano, imperfeito e limitado. E esquecermos que Deus, que é divino, perfeito e eterno, tem controle sobre todas as coisas. Percebamos que a esperança de Caleb foi diferente. Enquanto o povo depositou sua esperança, a qual morreu ali mesmo, no discurso míope dos covardes sobre a realidade da situação, Caleb permaneceu em esperar naquilo que Deus havia falado que faria. Nosso texto base, Números capítulo 13, versículo 30, diz o seguinte: Caleb falando: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb confiou que Deus haveria de cumprir neles a promessa e a sua esperança foi embasada pelo próprio Deus, pois o nosso texto base, em Números capítulo 14, versículo 24, diz o seguinte: Deus falando: Eu o farei entrar à terra que espiou. A exemplo da história de Caleb, podemos deixar um legado abençoador à nossa geração, quando ao invés de vivermos uma vida de desesperança, vivermos com esperança em Deus. O que nossos filhos, netos, familiares, amigos, conhecidos dizem sobre nós? Fulano é alguém desesperado? Ele ou ela é alguém muito ansioso? Ou fulano é alguém que realmente crê e espera em Deus? Não que as pessoas tenham que falar algo sobre nós, mas é verdade que nosso modo de vida fala muito alto ao meio e no meio em que vivemos. O cristão, mesmo que ele não perceba, é visado em seu modus operandi, ou seja, no seu modo de ação nesse mundo, especialmente quando faz algo errado. Esperar, portanto, na maioria das vezes não é algo fácil nem confortável, porém é necessário. E essa espera, essa esperança em Deus, ela precisa fazer parte de todo o nosso modo de ação, da nossa maneira de viver aqui nessa terra. Em especial em se tratando de estarmos pensando em um legado de fé em Jesus. A esperança é algo imprescindível e essencial para este legado, visto que a vida de fé, a fé bíblica, é a de esperar em Deus. Deus tem um tempo certo para todas as coisas acontecerem, assim como foi naquele momento na vida do seu povo, e em especial na vida de Caleb. Caleb depositou sua esperança em Deus e colheu bênçãos para si e para sua descendência, pois soube esperar na pessoa certa. Que possamos deixar um legado abençoador de esperança à nossa geração. A história de Caleb também nos ensina outra maneira, como deixamos um legado abençoador, sendo exemplo de serviço a Deus. Tantas pessoas procuram a razão de suas existências. Muitas procurarão em lugares errados e que, por mais que aparentemente supram essa procura, não o farão, por serem alternativas humanas na tentativa de dar o sentido para a vida. A Bíblia aponta para a única maneira de um ser humano encontrar a razão de sua existência, ou seja, ela precisa se encontrar com Deus por meio da pessoa de Jesus e através da ação divina do Espírito Santo em seu interior. E também a Bíblia vai ensinar que esse sentido não é encontrado por esforço humano, mas que Deus, sendo misericordioso e gracioso, Ele mesmo vem de encontro aos seus nesse mundo e os salva. Logo, a razão da existência humana é obedecer a Deus e servi-lo em tudo. Portanto, só é possível vivermos e deixarmos um legado abençoador à nossa geração se a nossa vida for um constante serviço a Deus em primeiro lugar. Percebamos que Caleb cumpriu o seu serviço obedecendo a Deus. Como espia designado para aquele trabalho, Caleb trouxe a notícia que Deus queria que o povo ouvisse. A terra é muitíssimo boa,
Não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, o Senhor é conosco. Encontramos isso em Números 14, versículos 7 e versículo 9. Deus mesmo confirma que Caleb vivia para servir, pois enfatiza em Números 14, 24, a ação de Caleb ter espiado a terra, e Deus diz que Caleb entraria na terra que ele espiou. Devemos lembrar que quando algumas palavras se repetem em um texto bíblico, é porque o escritor quer enfatizar algo. Então observamos que Caleb era alguém que de fato entendia que o sentido de sua existência e a razão para sua história pessoal era de servir a Deus em tudo o que fazia e um servir excelente em obediência. O exemplo de Caleb, portanto, nos ensina que nosso legado será abençoador, de fato, se ele for vivido em serviço a Deus. Não significa servir uma placa de igreja, um determinado grupo religioso ou uma instituição, mas servir em primeira instância ao próprio Deus. Nós percebamos também que Caleb estava procurando servir o povo de Deus. Logo, observando a Bíblia em seu todo, e em se tratando do povo de Deus, uma pessoa somente servirá a Deus de forma completa se ela fizer parte do povo de Deus, a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Isso aponta para o fato de que, sendo uma igreja verdadeiramente cristã, independente da placa de igreja, podemos deixar um legado abençoador quando compreendermos o real sentido de ser povo de Deus e igreja dele aqui na terra. Caleb serviu o povo de Deus em seu tempo. Nós, cristãos, precisamos servir o povo de Deus em nossa época de forma excelente. Que legado de serviço a Deus deixaremos? Seremos lembrados como servos de Deus preguiçosos ou trabalhadores no labor divino de salvação? Caleb nos deixa o exemplo de que Deus manda, eu cumpro. Deus diz para eu fazer, eu faço. Esse é o verdadeiro legado de serviço a Deus neste mundo, ao nos entendermos como parte do plano redentivo de Deus na Terra e como parte da expansão de seu reino aqui na Terra. Encontraremos o sentido para a nossa existência e a resposta para muitos dos nossos dilemas existenciais. Para quem você vive? Para que você vive? Para você mesmo? Para agradar e saciar seus próprios quereres e desejos? Ou para a glória de Deus? Talvez a resposta para suas dúvidas existenciais mais profundas esteja em você não ter encontrado ainda o real sentido para a sua história em Deus, por meio de Jesus. Mas ainda há tempo. Encontre-se e viva para ser servo de Deus. Deixaremos um legado abençoador de serviço a Deus, a nossa geração, vivendo com amor pela obra de redenção, não nos pesando para agir e trabalhar. E com isso, ensinaremos a outros a terem amor a Deus e a sua obra aqui na terra. Apesar de termos exemplos como Caleb, de uma vida de fé com Deus, nossa maior base de um legado abençoador é a própria pessoa de Deus em Jesus. Nos 3 anos que Jesus desenvolveu seu ministério aqui na terra, vivendo com seus discípulos, observamos que Jesus ensinou a perseverar na fé. Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículos 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor Jesus mostra que, apesar de que muitas pessoas passariam a odiar seus discípulos por crerem nele como Senhor de suas vidas, eles precisariam perseverar, não para serem salvos, mas porque o salvo persevera até o fim. Jesus também nos ensinou a depositar a esperança em Deus, pois é uma esperança em alguém permanente e eterno, não passageiro nem temporal. O texto do Novo Testamento, o escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esperar em Deus é certo, é factual, pois Deus é real. Jesus nos ensina também com seu legado a amar o serviço a Deus aqui na terra, acima de qualquer coisa. Em determinado momento do ministério de Jesus, logo após ele ter restaurado a vida de uma mulher samaritana, seus discípulos chegam e dizem para ele comer. Jesus então disse que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. O que ele havia feito agora há pouco? O serviço essencial e primordial de Deus na terra. Salvou a samaritana. Que possamos deixar um legado abençoador à nossa geração, assim como Caleb, um legado parecido com o legado de Jesus, de perseverança na fé, depositando a nossa esperança em Deus
e de serviço à sua causa. Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia nos assistam em toda a nossa vida. Nós possamos, na história da nossa vida, Pai, e no momento, de repente, Deus, em que nós partirmos, nós possamos deixar na vida e na memória de pessoas impresso, Deus, um legado abençoador, que a nossa vida seja uma vida abençoadora a outros. Como o Senhor falou a Abraão, onde ele estivesse era para ele ser uma bênção, que nós possamos em Jesus Cristo cumprir, Deus, essa vocação, esse chamado aqui na terra, e que nós possamos, Deus, fazendo isso, honrar e glorificar o teu nome para todo sempre. O Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Abençoe, Deus, as famílias representadas e abençoe, Deus, cada pessoa em suas dificuldades. Que os obstáculos, os reveses não sejam motivos, Deus, para nós deixarmos de confiar, acreditar no Senhor e ter esperança em Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, Deus Filho, e a eterna compaixão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, povo do Senhor, Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.